Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor. E de vez em quando eu dou umas aqui de músico, um músico muito fajuto, eu confesso, mas né, eu não posso negar que a música, na minha história, tá, na minha vida, fez uma diferença monumental. A música, saber tocar violão, me apaixonar por artistas, me livrou de muitas tretas, de muitos fracassos. Não que me livrou de fracassos, mas me ajudou a, a superá-los, tá? A superá-los. E hoje eu gostaria de trazer um DVD que foi um marco na minha história, que eu conheci este DVD lá com os meus 14 anos, quando eu assisti ele a primeira vez, assim. E isso mudou tudo. E vou explicar para vocês agora o porquê que mudou tudo. O DVD que eu estou falando é este aqui. É o Acústico MTV Engenheiros do Havaí. E eu sei que muita gente odeia Engenheiros, odeia Humberto, porque às vezes acha que o Humberto e Engenheiros têm uma... São coisas muito pretensiosas, né? Muita gente, eu lembro quando eu chegava assim, em algum lugar, tinha pessoas, eu falava sobre engenheiros, né? Muita gente falava, pô, mas aquele Humberto lá é um arrogante. Ah, esse Humberto aí não dá pra aguentar, né? Ele se acha mais do que todo mundo. Então eu consigo compreender porque muitas pessoas não gostam nem de engenheiros e nem de Humberto, fora também que tem as letras, às vezes, que parece que, sei lá, é uma pretensão muito grande, parece que às vezes fica meio fora da casinha, todo o estilo, que eu particularmente, muitas coisas eu acho fenomenais, assim, tá? Mas antes de eu entrar realmente na história do DVD e de como eu conheci o Humberto Guest, que era engenheiro do Havaí, eu preciso, né, voltar e dizer como é que eu cheguei na música, né? Porque assim, ó, eu já falei várias vezes aqui pra vocês, acho que vocês estão cansados de me ouvir dizer que um homem, ele precisa se apaixonar por coisas fora dele que não seja uma namoradinha. Vocês já ouviram falar várias vezes isso aqui, né? Tanto é que quando às vezes eu atendo paciente no consultório, eu falo que terapia para homem é trabalho com significado, né? Normalmente, assim. O cara que tem um trabalho com significado, ele tende a viver a vida numa boa, tá? Claro que vão ter os seus problemas, mas se ele enxerga no trabalho dele um significado, pô, ele segue a vida, ele segue o baile. O mesmo acontece, obviamente, com paixões, com criações deste mesmo homem. Se você tem paixões avassaladoras, nem estou falando de trabalho aqui, especificamente, mas, por exemplo, nem eu, volto a mim de novo. Meu caso, lá com 12, 13 anos. Porque esse é o ponto, eu falei isso na live de quinta-feira passada, inclusive indico que vocês assistam lá. Quando você é um jovem gafanhoto de 12, 13 anos, você tá num buraco, porque de um lado, né, você deseja, você anseia em agarrar suas colegas, você se apaixona pelas mulheres, enfim, você tem essa potência dentro de você, só que ao mesmo tempo, do outro lado, você é um merda. Você não tem habilidades reais, você não sabe nada da vida, você até tem força, mas é uma força meio cega, né? Essa é a verdade. Então é uma idadezinha ferrada ali com 12, 13 anos. Aí você, jovem rapaz, começa a achar nos prazeres da masturbação uma saída muitas vezes. Né? Inclusive saídas para suas frustrações na escola. Então você deseja a sua colega, aquela semideusa. Acho que todo mundo aqui já foi apaixonado por uma colega ou por várias colegas. Eu, por exemplo. Me apaixonei por várias colegas. Me apaixonei por por amigas de minha mãe, por mães de amigos meus. Sabe quando tu começa a olhar o mundo, tu começa a conhecer, tu fala, caramba, olha essas mulheres. Eu quero essas mulheres pra mim, sabe? Só que você é um merda, né? Então, você vive na pele este fracasso, você vive na pele as caras de nojo que seus colegas fazem na hipótese de dar um beijo na boca. Então você se afunda muitas vezes na punheta. Graças a Deus, na minha época, ainda não tinha internet a toda, né? O que tinha na minha época? Tinha Playboy, né? Tinha umas revistas que os tios do cara davam pra ele, né?
tinha Cineband Privé, o famoso Cine Teta. Tinha ali umas fitas pornográficas, claro, mas era isso. Então o negócio era meio limitado. Só que mesmo assim, mesmo sendo meio limitado, era muito capaz de um jovem se perder na punheta, se perder neste vício que hoje acomete muitos de vocês. Só que graças a Deus, eu sempre fui um cara que, apesar de ser um onanista de mão cheia nessa época, eu sempre fui um cara apaixonado pela realidade que me cercava. Por tudo, cara. Era música, era artista, era filmes, pessoas, coisas. Enfim, eu sempre fui um cara muito... Sempre fui um potente da paixão, assim. E a música, quando eu comecei a conhecer a música, o meu primo, Marcel, que ele é um pouco mais novo que eu, ele começou a fazer aula de violão. E o Marcel, ele era o meu vizinho. A gente sempre morou no mesmo terreno lá. E a gente sempre foi próximo. Então ele começou a fazer aula de violão. Eu já vi que era possível eu também fazer aula de violão. Só que nós lá em casa não éramos muito abastados de grana, né? E era caro na época também. Mas o que eu fazia? Né? Eu ia até a casa do Marcel e eu ficava vendo ele tocar. Eu ficava vendo ele lá, tipo, admirado. Caralho, olha que legal. E olha só o universo já falando comigo. Olha que interessante isso. Eu sempre falo pros caras aqui, ó. Vocês não precisam fazer nenhum curso de autoconhecimento para se conhecer. A própria realidade está sempre falando conosco. Então, quando eu comecei a conhecer música, bandas, quando eu ouvi o Marcel tocando pela primeira vez, eu falei, caralho, meu, que foda isso aqui. Eu quero fazer isso aqui também. Pô, mas daí eu chegava lá, o desgraçado, desculpa pelo palavreado, mas assim, ele tava tocando, sei lá, Stevie Ray Vaughan, que era um negócio foda, tipo... Tipo isso aqui, pra época, eu ficava olhando, caralho, meu, eu não sei, nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Então o blues também começou a entrar na minha vida. Ele gostava muito de Eric Clapton, Jimi Hendrix. Eu falei, pô, cara, me ensina alguma coisinha pra eu pelo menos, né, fazer alguma coisa no violão aqui. Aí eu lembro que ele chegou aqui e me ensinou esse toquezinho do blues, que é bem facinho de tocar. É 2 dedos aqui, ó. Facinho, né? Enfim, aí eu ficava lá com o violão. Claro, não era abafado porque eu nem conseguia fazer. Mais ou menos assim. E ali, cara, porra, do caralho. E é engraçado essa história porque o Marcel, que nem eu tô falando pra vocês, ele era mais novo que eu e ele sempre foi, na minha visão de leigo, um virtuoso, assim, em música. O cara era muito foda. E certa feita, porque depois, vamos lá, eu comecei a fazer aula de violão com o professor dele, que era o Juliano Pinto, que era um cara completamente exótico, assim, tinha uma personalidade muito exótica, meio malucão, assim, sabe, roqueirão e tal. Eu comecei a fazer aula com o Juliano Pinto. Enfim, aí comecei a aprender as musiquinhas ali, e aí teve uma certa feita que estávamos... Eu tenho um irmão mais velho que eu, 10 anos mais velho que eu, né? Tava lá meu irmão com os amigos dele na garagem lá, tá? Fazendo churrasco, não sei o que. Ah, meu irmão toca violão. Puta que pariu. Aí tava eu e o Marcel, né, ali em casa. Daí o Marcel, busca o teu violão lá, vamos fazer um som pra esses caras aí. Aí o Marcel foi lá, buscou o violão dele. Só que nessa época, meados de 2005, 2006, acho, tava bombando o quê? Jorge Mateus, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Vitor e Léo. Cara, não dá pra te chegar num churrasco, sei lá, e meter um Led Zeppelin. Que era o que a gente meio que treinava, Iron Maiden. Quem que vai gostar? Como é que nós vamos cantar essas porra? Não tem como, né? E eu sabia uma música na época, do Vitor e Léo, que era Fotos. Você lembra dessa bela canção, Fotos? E aí, cara, assim, a coisa mais extraordinária do mundo, que eu rio até hoje, assim, é olhar o meu primo Marcel, acostumado a tocar Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, né?
tocando fotos de Vitor e Léo. Que cena grotesca, ao mesmo tempo engraçadíssima, entendeu? Ele todo de camiseta preta, cabelão, assim, aí lá. Joguei fora fotos de nós dois. Reviver você não me faz bem. Tá, chega. Mas é um negócio que o contraste foi maravilhoso, entendeu? Então eu lembro disso até hoje, assim. Mas enfim, meus caros. Então, que ponto que eu gostaria de chegar aqui, antes de adentrar no DVD do Engenheiros também? A música, aprender a tocar um instrumento, me salvou de muitas frustrações, né? Quando eu falei na live lá que hoje os jovens eles se fixam em grupelhos que ficam justificando seus ressentimentos, essa é a merda, na verdade. É porque a adolescência, de maneira geral, é uma fase completamente propícia ao ressentimento e às mágoas, entendeu? Porque, de novo, são pessoas que têm forças, só que são forças ignorantes, você não se conhece direito. Então a adolescência ela é uma barbárie. Só que se de manhã eu, Guilherme Angra, era humilhado na escola, à tarde eu estava lá treinando pentatônica, entendeu? Tava lá, eu e o meu professor, o Juliano Pinto, e aí a gente. Pô, as nossas aulas tinham, sei lá, umas 2 horas, assim, pelo menos, e era muito bom, assim. A gente conversava um monte, pegava as músicas. Então, esse negócio, cara, de estar ali numa atividade real, uma habilidade, olha só, ao mesmo tempo que é uma paixão, eu tô ganhando uma habilidade, eu estou aprendendo a tocar um instrumento. Quem toca um instrumento tem alguma utilidade no mundo, né? Eu lembro a primeira vez que eu aprendi os primeiros 4 acordes, acho que foi Sol, Ré, Mi menor e Dó. Eu compus a minha primeira canção chamada Me Apaixonei, o nome da música, porque essa música ela é uma dor muito cruciante na minha alma, porque eu era apaixonado por uma moça chamada Luísa. Só que a Luísa, eu nunca teria chance de beijar, de tocar os lábios da Luísa. Aí eu faço o quê? Eu pego essa frustração e transformo ela em arte, em criação. Tudo bem, é uma arte medíocre, porque ficou horrível a música, mas já é alguma coisa. Já é melhor do que você ficar em grupelhos de internet falando bobagem aí. Então essas aulas de violão me salvaram. Onde é que entrou o acústico do Engenheiros? Nesta época, ali pelos meus 13, 14 anos, a minha amada mãe, que também sempre teve muito bom gosto para música, ela era de alugar DVDs de música e trazer para casa e a gente escutava junto e tal. Eu lembro que antes de chegar este DVD em casa, ela chegou com o acústico MTV Bandas Gaúchas, muito bom. Eu viciei naquele acústico MTV Bandas Gaúchas, que tem Vander Wildner, Ultraman, Cachorro Grande, Pideu Balde, maravilhoso. Depois ela chegou com o Ira, ela adorava Ira, né? Lembra do acústico MTV do Ira? E aí depois ela chegou um dia com o acústico do Engenheiros e ela falou que tinha comprado o acústico do Engenheiros. Eu lembro, à primeira vista, quando eu olhei assim o acústico, eu falei, pô, mãe, não acredito que tu comprou isso aqui, olha só, esse cara... Eu não gostei, eu não sei se eu não gostei do estilo aqui, que é meio árabe, né? Sei lá, eu não fico a cara do Humbertão aqui quando eu olhei a primeira vez. Eu falei, pô, que saco isso aqui. E meio que, né? Mãe, tá bom, escuta aí quando tu quiser, eu não vou escutar esse negócio. Né? E na época eu tocava violão, parem pra pensar nisso. E minha mãe escutava lá as músicas, eu escutava o DVD, mas eu meio que não prestava atenção. Aí, certo dia, e mais um ponto importante para falar para vocês. Nesta época, meus caros, nós não tínhamos em casa internet. Eu não tinha internet e eu não tinha celular. Então, por exemplo, para você pegar música, não tinha o Cifra Club. Tu tinha umas revistinhas e tal, o professor anotava lá a tablatura das músicas, entendeu? Tu decorava as músicas, pegava um pouco de ouvido. Eu não tinha. Aí um dia eu estava sozinho em casa à tarde, já enjoado de todos os DVDs de música que tinham ali. Eu resolvi, cara, vamos dar uma chance pra esse alemão aqui, né? Vamos dar uma chance pra esse cara. E botei um Humbertão pra tocar. E aí, meus caros, a minha primeira surpresa, eu acho que isso foi uma grande surpresa, é que esse DVD, ele tem a opção da legenda com a cifra da música. Então mostra lá, né, as notas das músicas. Eu falei, porra, cara, que do caralho. E pra mim isso foi um achado muito grande. Então eu comecei a passar tardes inteiras tocando, né, o acústico do Engenheiro do Havaí. Tardes inteiras, assim. Sabe? E aí eu me imaginava no show também, né?
porque aí começa a ficar bom e tal. Apesar do meu violãozinho na época ser um cachirrima de R$100 que eu comprei na Benoit, uma loja de móveis, entendeu? R$100. Inclusive esse violão cachirrima, ele é pequenininho assim, né? E eu lembro que no começo, quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu fui inventar de colocar cordas de aço nele. Só que é um violão completamente fraquinho, né? O violão chegou a dar uma entortada quando eu coloquei as cordas de aço da Dario nele. Depois eu botei as cordas de nylon de novo. Mas enfim, era um violãozinho fraquinho, que era um cachirrima. Depois, né, a minha próxima aquisição de instrumento foi um Voga. Que também é tudo violão chinês, japonês, enfim. Depois de anos, aí eu, né, adquiri um Takamine. Esse violão aqui, ele é excelente. Na época eu paguei R$1.750. Foi em 2016 que eu comprei esse violão aqui. Enfim, tá inteiraço até hoje. Violão maravilhoso. E a próxima aquisição, se Deus quiser, um dia, ou um Martin, ou um Taylor. Que daí é a casa de 8, 10 mil reais um violão. E como eu não sou um músico, né? Eu não trabalho com isso, então eu vou, uma hora que der, a hora que sobrar uma grana, que tiver uma oportunidade, eu vou partir para esse negócio. Então coloquei esse DVD para tocar e tinha as cifras ali, né? E cara, isso foi maravilhoso, porque daí eu comecei a pegar as músicas, comecei a tocar, comecei a treinar e comecei a gostar também do Humbertão. Comecei a gostar das músicas, né? E eu lembro que a primeira música do DVD é o Papo é Pop, né? Então começa as palmas assim, e começa... Tss, 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 tss. Só que eu e o Humberto, o nosso tom de voz é muito diferente. Por quê? Porque o Humberto ele é muito mais agudo. Se vocês já perceberam, né? Engenheiros já ouviram. O Humberto ele é muito mais agudo. Eu não. A minha voz é mais grave, né? Então, em sol, por exemplo, Papo é Pop, fica muito lá em cima pra mim. Eu tenho que esgoelar demais a minha voz. Então, normalmente, as músicas do Engenheiros, eu preciso tocar um tom abaixo ou um tom e meio abaixo. Então, em vez de eu tocar em sol, Papo é Pop, eu preciso tocar em Fá. Eu vou aqui, ó. Todo mundo tá relendo que nunca foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. E aí começou o meu amor pelo Humberto e por Engenheiros. E quem já escutou a discografia do Engenheiros vai entender que, cara, o acústico, ele é, assim, são musiquinhas bonitinhas, assim, a melodia, os violões, os arranjos. Se você escuta os discos originais do Engenheiros, muda bastante coisa. E eu nunca tinha escutado até então, né? Porque, de novo, eu volto, na época não tinha internet, a minha família não era muito abastada de dinheiro. Mas quando eu comecei a ter acesso à internet e eu comecei a conseguir, né, ouvir os primeiros discos do Engenheiros e tal, aí eu comecei a perceber mais a sonoridade do Engenheiros, que muita gente, de novo, odeia, não gosta, acha pretensioso demais, enfim. Só que há algo no Humberto que sempre me atraiu, tá? Que é o quê? Colhões. Humberto Gessinger, por mais que você não concorde, ele tem colhões. E quando você começa a escutar as canções, ver os álbuns, ver a história do Engenheiros, você começa a se tornar fã do Humberto. Por quê? Porque ele quis fazer, ele fez exatamente o que ele queria fazer. Nas músicas, nas canções, nas letras. A gravadora falava pro Humberto, tem que ter músicas tantos minutos, tem que ter bateria e tal, não sei o que. Tem até as histórias clássicas do Engenheiros, né? E o Humberto, cara, cagava, ele fazia do jeito dele. E as gravadoras não entendiam nada, porque vendia, entende? Então imagina, um artista, né, naquela época, sei lá, fazer músicas mais de 5 minutos, que nem, por exemplo, tu tem no disco Papo é Pop, tu tem Anoiteção em Porto Alegre, cara, que é uma música de, sei lá, de 8, 9 minutos. Não sei se vocês já ouviram, ela é mais ou menos assim. Acho que é Fá menor. Na escuridão, só você ouve a canção. Eu vejo a luz vermelha do teu Walkman.
Sobre edifícios uma flor vermelha nasceu nas esquinas que... Pô, é muito bom, cara. Do caralho. Quarto de hotel. Então, o Humberto, ele tem colhões. E isso me pegou muito, assim. Até no primeiro álbum, ele tem Longe Demais das Capitais. Não sei se vocês já escutaram, mas é... Acho que é... Suave a noite que eu saio pra conhecer a cidade e me perder por aí. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Soma-se a isso o fato que Humberto era gaúcho. As músicas, né, que ele compunha eram músicas tocáveis pra mim, então os acordes, que não eram nem tão simples e também nem tão difíceis, eu conseguia fazer. Ou seja, o Humberto me mostrou que era possível, cara, compor, ter uma banda, ser um artista. E aí eu só fui me aprofundando em Engenheiros do Havaí. Tanto é, como eu já falei aqui, a escrita na minha vida, ela entrou pela música primeiro. Porque primeiro eu comecei a escrever música, depois veio, digamos, textos, artigos, poemas e tal. Tanto é que o meu primeiro blog, quando a primeira vez que começou a surgir as coisas de blog, né, escrever em blog, o título do meu primeiro blog é o título de uma música do Engenheiros do Havaí, chamada Armas Químicas e Poemas, que também está neste DVD. Não só o título do meu blog, mas, né, quem se atentou aí no vídeo que eu gravei sobre The Walking Dead, eu falei do meu segundo livro, meu primeiro romance, que é o Depois de Nós. O título Depois de Nós também é de uma música do Engenheiros, não sei se você se lembra. Essa música, Depois de Nós, ele também toca no acústico, só que eu preciso tocar ela em um tom e meio abaixo, para mais ou menos conseguir alcançar. Ela começa assim, ó. Hoje os ventos do destino começaram a soprar. Nosso tempo de menino foi ficando para trás. Com a força de um moinho que trabalha devagar, vai buscar o teu caminho, nunca olha para trás. Hoje o tempo voa, enfim, aí vai embora. Não só isso, meus caros, como também, olha só, por isso que eu falo assim, uma banda, um artista, como ele pode influenciar, né, na tua caminhada, na tua vida. A minha primeira namorada, chamada Ana, uma das primeiras músicas que eu toquei pra ela, assim, e ela gostou na época, foi justamente, né, a Refrão de Bolero, vocês lembram dela? Eu que falei nem pensar. É muito em cima pra mim. Agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei nem pensar. Coração na mão como um refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser. E um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira. E quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Teus lábios são labirintos, Ana, que atrai os meus instintos mais sacanas. Fora o fato, meus caros, que eu, por ser um homem à época não muito provido de beleza estética, o violão dava né, legal. Por mais que às vezes, isso é um ponto crucial, né, que nem eu falei antes ali, que a gente quando é novo, o jovem quer validação do meio, né, principalmente das gatas. Então tu chega numa rodinha e tem as menininhas ali, o que elas vão pedir? Led Zeppelin? Não. Raimundos? Não. Engenheiros? Não. É Jorge Mateus, é Vitor e Léo,
João Bosco e Vinícius. Na época, hoje tá muito pior, né? Hoje a coisa foi por água abaixo. Mas pelo menos, né? Você colocar um violão no teu colo e começar a tocar, as meninas já... Opa, deixa eu ver esse cara. Por quê? Porque você, né, está em evidência. Você já mostra a que veio. Você já chama a atenção. Você já tem uma habilidade. Tá? Tudo bem, talvez você não cante tão bem, mas sabe, se tu toca bem, já ajuda. Se você sabe a música, já ajuda. Então, obviamente, também o violão me ajudou muito nessa questão das meninas também nessa época, porque eu era um fudido, cara. Eu era o incel, o celibatário involuntário, tá? Então, sempre quando eu era convidado pro churrasco, né, tinha que levar o violão. Hoje, depois de muito tempo, é raro eu levar um violão no churrasco, tá? Mas como tu vai ficando mais velho, né? Hoje, quando eu levo o violão, eu toco as músicas que eu quero. Se eu tiver que tocar Gustavo Lima, eu não tiro o violão da capa, entendeu? Se eu tiver que tocar, sei lá, Jorge Mateus, não me peço. Não, nem tiro da minha capa, entendeu? É Johnny Cash, Engenheiros, algumas bandas gaúchas, Lynyrd Skynyrd, e é isso aí, meus caros. Tá? O de resto, não tem. Esse é o meu repertório. E também canções próprias, né? Mas essas aí são muito especiais. Então eu só toco quando, sei lá, tá minha esposa, minha cunhada e meu concunhado. Só que percebam que nessa jornada toda, eu não tive banda. Eu tive uma banda lá no início, mas enfim, nem vale a pena contar aqui. A gente não chegou a tocar em palco nenhum, né? Só ficou no ensaio. Ou seja, lá, com 14, 15 anos, eu sonhava em subir num palco. Por mais que eu me cagasse de medo. E eu não tinha feito isto até o ano de 2017, quando eu tive a oportunidade de tocar num festival de música. Festival que tem jurados, né, tem a plateia lá de todo mundo ali que vai participar do festival, tem as categorias, né? E aí quando saiu lá a divulgação do festival, eu pensei, cara, vou participar. Por quê? Porque eu quero subir num palco. Eu quero ter a experiência concreta de sentir o que é estar, né, diante de um público. É óbvio, de novo, que eu estava me cagando de medo. Até falei isso em sempre um trecho, né? Às vezes, onde está o medo é onde você deve ir. Por quê? Porque às vezes é ali no medo que está o tesouro, o pote de ouro, né? As histórias arquetípicas são sempre isso. Vai ter um dragão que defende, que protege aquele ouro, você vai enfrentar o dragão, essa jornada te deixa mais forte. Quando você ganha força, você chega no dragão e você mata o dragão e você fica com o ouro. Enfim, subir no palco pra mim era enfrentar um dragão, né? E eu subi no palco. E adivinhem o que eu toquei? Jorge Mateus? Não. Raimundos? Não. É claro que eu fui tocar Engenheiros do Havaí mais uma vez. Então imagina, tava todo mundo lá tocando de novo, essas musiquinhas que o pessoal, né? Enfim, essas coisas que todo mundo escuta no rádio e tal. Aí chega o Guilherme, o estranho no ninho, né? Ele me toca isto aqui. Vamos ver se vocês descobrem qual é a música. Que lindo, cara. Isso aqui é uma obra de arte, pô. Qual é a música, meu? O que você me pede eu não posso fazer. Assim você me pede eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. Que música que é? Piano Bar. Linda, linda. Depois tem aquela partezinha lá do... Como é que é? Toda vez que falta luz. Enfim, participei, subi num palco, foi uma experiência fenomenal. É óbvio que eu estava muito nervoso. Claro que eu não consegui tocar legal, assim, de maneira geral,
Mas, cara, eu senti o que era estar num palco, entendeu? E quando eu desci no palco, todo mundo gritando, aê, mais feliz pela coragem de ter tocado uma coisa, tipo, porra, o cara tocou piano no bar, cara. Foi uma baita de uma experiência, lembrarei até o fim dos meus dias. Em 2020 tive a oportunidade de novo de participar, é o mesmo festival, né, aqui na cidade. E eu, obviamente, me inscrevi. E adivinhe que banda, que artista que eu fui tocar de novo. É óbvio, né, meus caros? Engenheiros do Havaí, mais uma vez. O cara não cansa de trazer o Humbertão, que quase ninguém gosta, mas, pô, foda-se, eu gosto pra caramba do Humberto. E lá fui eu tocar o quê? Qual é a música, meus caros? Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade, a lembrança no espelho, a esperança na outra margem. Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade, na falta de algo melhor. Nunca me faltou coragem. Se soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do final. Surfando Karmas e DNA. Mais uma vez subiu eu no palco, todo mundo tocando as músicas normais, que todo mundo tá acostumado a ouvir. E chega eu e toco lá, Surfando Karmas. Como é? Aqui, ó. Surfando Karmas e DNA. Não quero ter o que eu não tenho medo de errar. Surfando Karmas e DNA. Não quero ser o que eu não sou maior que o mar. Oh, oh. E nesse festival eu fiquei em terceiro lugar, tá? Eu sei que aqui, como faz muito tempo que eu não toco, né? Ficou desafinado, mas, pô, no dia eu tava voando. Tava bem pra caramba, né? E, cara, eu trouxe toda essa reflexão de música, de se apaixonar por algo, justamente pra vocês perceberem que, às vezes, cara, coisas pequenas podem se transformar em coisas avassaladoras dentro de você. Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí, moldou muita coisa na minha vida, inspirou muita coisa na minha vida. Tocar violão, compor, subir em palco. Até hoje eu toco as músicas. Por isso que eu falo para os jovens que me escutam, para todos vocês que... Não precisa nem ser jovem também, adultos, cara, sei lá. Nós precisamos ter paixões sinceras, ter paixões avassaladoras, que nos tiram daquele olhar só para o fracasso, que nos tiram dessa coisa do... Ah, o mundo é tão cruel, que vida horrível, sabe? Outra coisa também, antes de finalizar esse vídeo, eu posso dizer pra vocês, porque eu passei por isso, tá? Então eu posso dizer pra vocês. Eu trabalhei a minha vida inteira quase, batendo cartão em empresa, pegando ônibus, batendo cartão e tal. E vou dizer que a música, por exemplo, saber tocar um instrumento, mudava o meu dia. Então, às vezes, porra, passava por estresse, vários estresses, ferrados no trabalho. Ficava puto. Às vezes eu chegava em casa, olhava o violão me olhava e eu começava a tocar. E, cara, eu tocava, sei lá, umas 2, 3 músicas e a coisa, sei lá, o dia melhorava. Sabe por quê? Primeiro porque eu estava fazendo algo que eu era apaixonado, que era tocar violão. Tá? Segundo que este algo que eu era apaixonado me dava potência no mundo. Eu ganhava potência quando eu tocava violão. Me sentia bem. Me sentia vivo. Como a escrita faz isso comigo, como o consultório faz isso comigo hoje. Espero que tenha ficado claro. Então, se apaixonar por este DVD aqui, tá? Me salvou, né, das frustrações da adolescência. Não só das frustrações, como também, né, de me tornar um onanista mais do que eu já tinha sido, entendeu? Então, em vez de eu ficar lá tocando com o meu órgão genital, eu pegava um instrumento de verdade para tocar e treinar. E com isso eu ganhava habilidade real, me apaixonava por essa habilidade. Isso me livrava de fracassos femininos, isso me livrava de ficar ressentido, isso me livrava, né, da própria masturbação. Enfim, acho que ficou claro. Acho que é isso. Aproveito, faço meu jabá, eu também sou terapeuta, então se você gostaria de marcar terapia comigo, aqui embaixo,
né, tem o link do meu WhatsApp. Se você gostaria também de ler os meus textos, conhecer a minha escrita, aqui embaixo tem o link da minha página, Memórias e Confissões. Tá bom, meus caros? Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.